Olá! Hoje a gente vai decifrar um código fascinante que fica escondido nos verbos do grego bíblico. Sabe aquele detalhe que, quando a gente entende, parece que uma luz se acende e o sentido de uma frase inteira muda? É exatamente isso. Vamos começar a desvendar esse mistério. Para a gente começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Quando alguém faz um pedido, é a mesma coisa que afirmar um fato? Claro que não, né? Um expressa um desejo, uma possibilidade. O outro descreve algo que de fato está acontecendo. Essa pequena diferença é a chave de tudo que vamos conversar hoje. Vamos pegar como exemplo essa frase, talvez uma das mais conhecidas do mundo, da oração do Pai Nosso. Quando se diz venha o teu reino, isso não é uma notícia, não é uma afirmação de que o reino está chegando naquele momento. É um pedido, um desejo profundo. No grego original, a forma do verbo vir deixa isso muito claro. É uma petição, não um fato. E é aqui que a gente começa a falar sobre os modos dos verbos. E aqui está o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, vamos entender a estrutura básica, o DNA dos verbos gregos. Depois, vamos focar no modo da realidade, o indicativo. Na sequência, a gente mergulha no modo da possibilidade, o subjuntivo. E por fim, o mais legal, vamos ver como essa diferença transforma o significado na prática. Certo, vamos começar pela fundação. Para entender a diferença entre o que é real e o que é possível, primeiro a gente precisa, digamos, abrir o capô de um verbo grego e ver as peças que fazem ele funcionar. Então, o que é esse tal de modo verbal? Pensa nele como a atitude do autor em relação àquilo que ele está dizendo. Ele está simplesmente relatando um fato? Ou está falando de algo que ele espera, que ele deseja, que poderia acontecer? O modo verbal nos dá essa pista fundamental. E no coração de todo verbo grego, a gente vai encontrar sempre duas partes essenciais. A raiz, que é onde está o significado principal da palavra, e a terminação, que carrega todo o resto da informação. Vamos usar uma analogia. Pensa num carro. A raiz do verbo é o motor. Ela que dá a força, o significado central, como, por exemplo, falar. Já as terminações, elas são como câmbio. Elas ajustam essa força para dizer quem está falando, como a ação acontece e, o mais importante para a gente hoje, qual é a atitude do autor sobre essa ação. Beleza? Vamos para o nosso primeiro modo, o indicativo. Pode pensar nele como o modo padrão, o modo que a gente usa para falar do mundo real, das coisas como elas são. Em outras palavras, quando um autor usa o modo indicativo, ele está apresentando aquela ação como um fato. Ponto final. Não é um talvez, não é um desejo, é uma afirmação sobre a realidade, pelo menos da perspectiva de quem escreve. E como é que a gente acha aquela raiz, o motor do verbo? É bem simples, na verdade. Geralmente, os verbos nos dicionários gregos aparecem assim, na primeira pessoa. Lego, eu falo. A gente já sabe que a terminação para eu é menos o. É só tirar ela. O que sobra, leg, é a nossa raiz. É a partir dela que a gente constrói todo o resto. E olha só como essa tabela ilustra perfeitamente a ideia. Repara como a raiz, leg, não muda. Ela está ali, em todas as pessoas. É um motor funcionando. O que muda são as terminações, o nosso câmbio. Emo, eis, ei. São elas que nos dizem exatamente quem está realizando a ação de dizer. Agora que a gente já firmou os pés no território da realidade, vamos viajar um pouco. Vamos entrar no mundo da possibilidade com o modo subjuntivo. É aqui que a mágica acontece. Essa citação do livro Noções do Grego Bíblico é genial, porque ela revela uma coisa quase irônica. A mudança gramatical para sair do mundo da realidade e entrar no da possibilidade é minúscula, mas a mudança de significado que isso causa, essa sim é gigantesca. E a mudança é essa aqui. É tudo uma questão de alongar uma vogal. Aquela vogal que conecta a raiz com a terminação, sabe? No indicativo, ela costuma ter um som de O curto, o ômicron. No subjuntivo, esse som se estica e vira um O longo, o ômega. Uma pequena alteração no som que abre um portal para outro universo de sentido. Então, a grande sacada é que o subjuntivo não fala sobre o que é, mas sobre o que pode ser. Ele é usado para indicar um propósito, tipo, eu estudo para que eu aprenda. Ou uma exortação, vamos em frente. É o modo do potencial, do desejo, da intenção. Se a gente olhar a conjugação, percebe na hora. A raiz leg continua lá, firme e forte, mas as vogais nas terminações, elas se alongaram. E percebe como a tradução muda? Não é mais eu digo, um fato.
Agora é que eu diga, uma possibilidade, um potencial. Muito bem, vimos a teoria, desmontamos o verbo, entendemos os dois mundos. Agora vem a parte mais importante. Ver como essa diferença entre indicativo e subjuntivo impacta de verdade a leitura de um texto. Esse slide aqui é o coração da nossa conversa. À esquerda, uma frase hipotética no indicativo. Uk amartanete. Seria uma constatação. Olha, vocês não estão pecando. Agora, olha para a direita. É a frase real de 1 João 2:1, usando o subjuntivo. Ina mi amartete. A tradução vira outra coisa. Para que vocês não pequem. Uma é observação, a outra é propósito. Viu a diferença? E aqui está a frase completa. O apóstolo João não está dando parabéns para os leitores dizendo: vocês são perfeitos, não pecam, isso seria um indicativo. Pelo contrário, ele usa o subjuntivo para deixar claro o objetivo da carta dele. Estou escrevendo tudo isso com uma finalidade: ajudar vocês a não pecar. A diferença é de uma letrinha na gramática, mas é um abismo no significado. Então, o que a gente tira de tudo isso? Os modos verbais são como uma janela para a mente do autor. O indicativo mostra a realidade, o que é afirmado como fato. Já o subjuntivo nos leva para a possibilidade, para o propósito, para o desejo. E o mais incrível é que, às vezes, a fronteira entre esses dois mundos é só uma vogal um pouco mais longa. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Ao ler textos tão antigos e importantes, quantas vezes será que a gente já leu uma declaração de propósito ou um desejo como se fosse um fato consumado? Entender essa diferença entre os modos não é só um exercício de gramática, não. É uma ferramenta poderosa para uma leitura mais honesta, mais fiel e muito mais profunda.